Muito bem, vamos aqui agora mudar de assunto. Chega dessa pauta de corrupção, impunidade e blindagem, vamos falar de questão de imposto, mas de uma maneira divertida, porque às vezes os parlamentares soltam umas frases que acho que se eles pensassem duas vezes, eles não escancaravam assim dessa maneira. Mas isso que é bom, porque é naquele momento do improviso que o sujeito acaba falando aquilo que ele realmente pensa, né? Lá no parlamento, evidentemente. Muito bem, o senador bolsonarista Jorge Saif, que se diz liberal, defendeu na quarta-feira 5 a taxação em 20% das compras internacionais de até $50, contrariando princípios liberais clássicos antiprotecionistas que pregam a redução de impostos e a livre concorrência. Ao apoiar a cobrança da taxa das blusinhas, o parlamentar do PL, que foi eleito por Santa Catarina, afirmou não acreditar que os senadores iriam ficar defendendo emprego, renda e dinheiro para chinês. Só que aí ele mostrou ali o verdadeiro interesse de parlamentares em imposto. Vamos acompanhar. Tomemos a solução, uma postura de estadistas, de protetores da indústria nacional, de protetores do comércio brasileiro. Emprego, renda, imposto esse que paga o nosso salário, que paga a infraestrutura, que paga a saúde, que paga o MEC. Eu não posso acreditar que senadores da República vão ficar defendendo emprego, renda e dinheiro para chinês, preterindo a indústria nacional, o comércio nacional. Não sejamos hipócritas nem populistas, sejamos homens de posição, porque o cidadão consciente vai entender que os chineses não podem fazer o que querem no comércio brasileiro, como tem feito. 1 milhão de pacotes por dia, descaminho, sonegação, contrabando, subfaturamento, desemprego. É isso que nós vamos votar? Com certeza não, senhor presidente. Olha só, imposto esse que paga o nosso salário. Está falando ali para os parlamentares, num discurso em que ele defende o imposto. Não é emblemático, Madá? Olha, esse senador, não é aquele que chorou, foi pedir desculpa porque foi no show da Madonna? Era um bolsonarista, é esse mesmo, né, produção? Esse não é. E às vezes a gente confunde que eles são parecidos, né? Ele pediu licença? Pediu licença médica depois. Pediu licença médica depois. Então, assim, como que dá para respeitar um adulto que vai num show que ele não tem certeza que ele quer ir, pede desculpa porque foi ao show? Aí não dá, fica difícil. E fora que, assim, eu gosto que virou uma coisa de como se fosse uma boa retórica, esse estilo Dorico Paraguaçu, né? Que ele não fala nada com nada, mas fala tá com convicção, está gritando. Né? Essa coisa... Gente, homem quando grita em público, e não é uma coisa que mataram alguém da família dele, é picaretagem. Homem não grita em público. Isso é dos primatas. Líderes não gritam. Líderes não confrontam com mulher e não fazem fuar. O macho alfa, isso é verdade. Já viram o Felipe Moura Brasil gritando em público, mano? É essa coisa. O macho alfa, ele tem altas doses de testosterona, mas baixíssimas doses de cortisol, que é esse hormônio que deixa o primata reativo. O primata reativo é o macho beta, ou um alfa tentando te enganar, tentando te engrupir, um líder verdadeiro tentando te engrupir. Então ele faz essa gritaria toda. E qual é o pulo do gato do discurso dele? Ele está falando em priorizar a indústria nacional, mas não é verdade isso. O que tornaria prioritário o crescimento da indústria nacional seria uma política industrial que favorecesse a produção desses produtos aqui. Essa taxa das brusinhas, do jeito que eles colocam, vai favorecer quem? Varejistas que vão comprar o mesmo produto da China, do mesmo chinês, com imposto mais baixo do que o consumidor final compra hoje, e vão vender para o consumidor final mais caro. São os atravessadores. Sabe essas coisas que a gente sempre comprou de varejista brasileiro, de marca brasileira, que vinha da China? E aí o povo começou a comprar em Shein, em AliExpress, porque são coisas que muitas vezes nem fabricadas aqui são. Coisa de placa de computador,
tem muita coisa que nem é feita aqui, nem é fabricada aqui. E aí fala, não, vamos à indústria nacional. Ok, dê condições para que a indústria nacional produza isso. A indústria nacional nem produz. Então, na prática, quem serão os beneficiários dessa medida? Serão grandes varejistas que vão comprar da China, do mesmo chinês que o público compra, vender para o mesmo público que comprava e ficar com esse lucro como o atravessador. É desse tipo de coisa que a gente está falando. E aí a gente vê, por parte do governo, uma tentativa de dizer que só os bolsonaristas queriam, porque, aliás, algumas das faces mais famosas desse tipo de varejo são faces bolsonaristas. Mas a gente teve o relator do projeto no Senado, o senador Rodrigo Cunha, retirando esse destaque, e foi o governo que foi lá colocar. Então, aí a gente tem, mais uma vez, essa aliança bolso-petista para mexer no seu bolso. É sempre assim, gente. Eles fazem, a gente paga. E olha a alegação, ficar defendendo emprego, renda e dinheiro para chinês. Não, o brasileiro vai ter que pagar mais caro. É disso que se trata na compra aí das blusinhas, desses produtos aí até $50. Carlos Graeb, nunca vi gritando. Nunca vi. Né, Graeb? Você grita com os filhos de vez em quando em casa aí e tal, se eles começam a fazer barulho quando você está na transmissão ao vivo, não é isso? Eu acho que, às vezes, eu estou me exaltando demais nesse programa. Eu estou precisando tomar o Zolpidem que o Jorge Seife tomou. É legítima, não é essa pena, essa tetação toda. Mas talvez eu precise tomar o Zolpidem que o Jorge Seife tomou no segundo pedido de desculpa. Foram dois. Um no plenário lá da Câmara, do Senado, e outro que ele fez ali tarde da noite, num vídeo, falando enrolado. Todo mundo estranhou naquele... Ele estava fora do normal. Bom, essa ideia de que, olha o que os chineses estão fazendo no Brasil, barbarizando, tarará, esta questão, de certa forma, já havia sido abordada pelo governo federal com o tal do remessa conforme, que foi uma iniciativa justamente para que essas importações deixassem de ser feitas à margem de qualquer espécie de verificação, ficassem próximas do contrabando, ou fossem objetivamente contrabando. Já tinha todo um trabalho para regularizar esses envios para o Brasil. Então, é mentira, a esta altura do campeonato, que o que o Congresso está fazendo tenha o objetivo de combater contrabando. Isso foi feito em outra esfera. O que o Congresso está fazendo neste momento é encarecer as importações de quem compra blusinha, cacareco, bugiganga e coisas sensacionais, às vezes. Tem muita coisa boa que você compra nessas lojas chinesas, não é só bugiganga, como disse o Lula, não. Coisas que você ou não encontra no Brasil ou encontra a preços extorsivos. Então, não vem misturando alhos com bugalhos, Jorge Seife. Atenha-se àquilo que a medida visa obter de verdade. Quer enfiar mais dinheiro nos cofres do governo. Não exatamente para pagar os salários, mas, quiçá, para pagar as tais emendas parlamentares, né? As emendas, sim, são objeto... O salário está ali, previsto em lei, vocês sabem quanto vocês vão ganhar no final. Emenda parlamentar já é mais complicado, depende de ter boa arrecadação, tem briga, atira, põe, né? Isso aí interessa, sim, para o Congresso, né? Entrando mais imposto, os congressistas têm mais tranquilidade a respeito das emendas com que eles vão comprar voto lá nos seus redutos. Assim como tem interesse no carinho dos empresários, né? Empresário
que gosta de político, faz tanto afago, político adora em campanha. Por que será, né? Adora. Por que será que gente rica é bem vista ali pelos políticos e rola esse agrado recíproco? Exato. E é isso, né? Como a gente já vem observando aqui no programa, Felipe, há tempos, essa medida é produto de lobby. É produto de lobby do varejo e da indústria brasileiros, que só sabem correr atrás de protecionismo. Não se acostumaram a enxergar o mundo sob esse prisma. E deu problema, aumenta imposto. E deu problema, fecha o mercado. Torna o Brasil um país cada vez mais fechado. É assim que funciona. É um país que não sabe melhorar a sua produtividade, um país que não sabe abordar os seus problemas de competitividade, um país atrasado, né? Cada vez mais distante do século XXI, e que só pode recorrer a essa ferramenta daquelas que ajudam um país a lidar com a economia, está entre as mais primitivas. Tasca imposto neles. É isso aí. É o país das soluções agravantes. São as soluções que agravam o problema. Em vez de se buscar resolver o problema da produtividade, da competitividade, de você fazer produtos melhores e mais baratos do que aqueles que chegam do exterior. Não, você impede o cidadão brasileiro de recorrer a produtos que ele goste mais ou que ele veja que são mais baratos para você proteger ali o seu estoque e o cidadão brasileiro não ter para onde fugir, ele ter que pagar mais. E você acaba lucrando no fim, né? Agora, o povo, ele fica lá sobretaxado. Como a gente mostrou no último episódio, a taxa da blusinha foi aprovada ontem pelo Senado, a postura de Jorge Saif. Se fala Saif ou Safe? Porque se escreve Safe e eu passei a falar Saif aqui, mas eu falo os nomes todo errado mesmo. É Safe mesmo? Então se fala, nesse caso, como se escreve. Madonna chama. Jorge Madonna. Jorge Madonna. Aliás, a produção descreveu o que aconteceu. Ele foi ao show da Madonna, fez a live alterado e depois pediu licença médica do Senado. Foi isso que aconteceu. A postura de Jorge Saif seguiu a orientação do empresário bolsonarista Luciano Hang, que apoiou sua candidatura em 2022. Tá vendo? Eu falei o quê? O empresário faz lobby lá com o parlamentar. E o empresário apoia a candidatura do parlamentar que está lá votando de acordo com o interesse dele. Curioso, né? Hang defende a taxação para alegadamente proteger o mercado nacional. Hang está preocupado com o negócio dele. Ele está preocupado em ganhar mais dinheiro. E o Saif sacrifica ideais liberais em nome dos interesses políticos imediatos ou financeiros dos seus camaradas. Em 28 de fevereiro de 2023, ao comentar uma publicação do empresário João Amoedo, o senador do PL, o Jorge Saif, escreveu no X, abre aspas, vivemos para ver liberais defendendo impostos. Nem precisa falar o resto, né? Ele cita ali Amoedo, Miriam Leitão, mas a frase importante é que esse autoproclamado liberal, que está na tribuna defendendo imposto e falando imposto esse que paga o nosso salário, ele escreveu há pouco mais de um ano, vivemos para ver liberais, entre aspas, defendendo impostos. Pois é, ele é o exato exemplo disso. Está aí, Madá. É maravilhoso quando a gente resgata do baú aquilo que eles diziam antes e o que eles dizem agora. Esse programa já teve várias pautas a respeito disso, tudo conforme a conveniência. E sabe que eles contam deboche também? de si próprio, né? Na extensão do tempo. Ninguém lembra e ninguém liga, né? É isso que eles contam, que se for muito absurdo se avolumando, depois as pessoas não conseguem nem lembrar. E tudo bem, segue o jogo. E eles se aproveitam do quê? Quando é do próprio lado político, o eleitor brasileiro passa pano. Essa é a verdade. A gente jamais teria essa incoerência no poder se a gente não tivesse isso na população. Eu vejo muita gente reclamar de corrupção. Você que já teve um cargo de mando numa empresa, um cargo de compras ou um cargo público. Se você decidiu não roubar, quantas vezes você é elogiado e quantas vezes você é chamado de idiota? Eu já tive nessa situação várias vezes.
Você é chamado de idiota o tempo todo e você recebe um elogio aqui, outro ali, sei lá, do seu psicólogo, do padre. Entendeu? Ninguém vai. As pessoas vão achar que você perdeu uma oportunidade, que você poderia se fixar naquele lugar por mais tempo. Essa é a Claro. mentalidade do Por brasileiro. exemplo, em horário nobre de TV, de rádio, se você Exato. fizer o jogo do sistema, se você omitir informações inconvenientes, se você omitir o vídeo de um evento, né, em que outro vídeo já foi mostrado, mas não aquele que tem a ver e tal, mas aquele pega mal para a pessoa que você quer atingir. Esse pega bem, ameniza, contextualiza e tal. Então, peraí, só vamos mostrar aquele que compromete, porque não temos interesse em mostrar exatamente aquilo que aconteceu. Quer dizer, quando você tem princípios e você se recusa a fazer esse tipo de coisa, tem consequências. Mas a gente que tem esses princípios, a gente está disposto a sofrer as consequências imediatas, em nome de algo maior. Né? Então, a gente reconstrói a nossa vida, a nossa carreira, e a gente fica feliz com aquilo que a gente vai consolidando, e ainda vai incomodar mais ainda. Diga, Madalena. Mas tem também a questão de, por exemplo, eu já ocupei cargo de compra em empresa grande, concessionária de serviço público, na CCR, já ocupei cargo de gestora no judiciário, no legislativo, o Graeb já ocupou no executivo, a gente podia não precisar mais trabalhar. Estou te falando, é muito simples você roubar no Brasil. E assim, a gente é chamado de idiota. Podia estar roubando, Mas estou te falando, a gente é chamado de idiota porque não favoreceu alguém de maneira indevida, entende? Porque você arruma problema quando você faz isso. E não é chamado de idiota pelos políticos, por quem está lá em cima. Porque essa conversa com político, com quem é poderoso, nunca é aberta. A gente é chamado de idiota pelo nosso círculo. Então, eu acho que tem essa questão. O político ele não chega onde ele chega, que é uma posição de mando, sem ser desonesto num país honesto. Porque num país honesto, quando alguém está começando a crescer na profissão e começa a pôr as asinhas para fora, que você vê que tem, vamos dizer, uma quedinha para desonestidade, se o entorno é honesto, ele é colocado no lugar na hora. Ó, aqui não tem isso. E no Brasil é o oposto. Se incentiva a desonestidade e se ridiculariza o honesto. E a gente fica reclamando como se o problema fosse só dos políticos. Então, assim, é preciso haver também vamos dizer, um pensamento moral na sociedade. Exatamente. A gente vê... Aqui não se passa pano nem para a população, para o eleitorado. A gente aqui prega que as pessoas reflitam. E reflitam, muitas vezes o Congresso Nacional, a baixa qualidade da política não é reflexo de algumas ideias aí que ficam na cabeça das pessoas. Bota o print aí de novo, produção, só para ler o finalzinho do Jorge Seife. O amor venceu e o aumento de impostos também. Diz governo acelerando rumo ao precipício. Olha, ele está certo sobre o governo Lula, ao ironizar o governo Lula, que só busca taxar, aumentar imposto. Acontece que ele está defendendo exatamente isso. Exatamente aquilo que ele estava criticando o governo Lula de fazer. Quer dizer, os dois estão lá unidos, é mais um exemplo do bolsopetismo, para taxar mais a população. Você queria concluir, Mar? Não, é que ali, por que o pessoal vai nessa onda dele? Porque o negócio do pessoal não tem a ver com imposto, não tem a ver com política. Eles querem xingar o Amoedo e a Emiliano Leitão. E querem uma desculpa para poder xingar os outros. Então, ele não liga do Jorge Seife, está fazendo ele de otário, que é, quem compartilhou esse tipo de coisa do Jorge Seife chama como? Otário. E enquanto houver otário, malandro não morre de fome. Quem compartilhou esse tipo de coisa foi otário. E não vai querer admitir que foi otário. E os políticos manejam muito bem isso, o seu ressentimento. Se você deixar o político manejar o seu ressentimento, ele vai fazer de você o que ele quiser, porque o brasileiro ele atravessa a rua para defender pilantra. Você fala de uma pilantragem e já surge alguém para defender, né? Não, e isso que você está apontando é o seguinte, é algo que todo dia me causa alguma indignação, né? Quando você vê algumas pessoas curtindo um sujeito hipócrita, né? Como é o caso, simplesmente porque ele está criticando pessoas que essas pessoas que estão curtindo não gostam. Então, assim, basta para o político apontar o lado
que um segmento da sociedade não gosta, fazer qualquer tipo de crítica, etc. Que pronto, tem muita gente, não é todo mundo, evidentemente, aqui o nosso público é muito mais antenado, as pessoas vão atrás, elas não pensam, mas espera aí, esse sujeito que está criticando, aquela pessoa que eu acho que merece ser criticada, ele é coerente? Ele realmente combate essa pessoa ou ele está junto em diversas pautas? Aqui a gente está falando, o governo Lula vai aumentar o imposto, e aí a gente mostrou o vídeo do cara na tribuna, no Congresso Nacional, defendendo o imposto, que é o interesse imediato do governo Lula. O Haddad está lá contando moedinha. Então, assim, o que as pessoas precisam pensar é o quanto que elas valorizam a palavra, o quanto que você descumprir a palavra, escrita inclusive, pesa para a credibilidade das pessoas. Então você vê políticos o tempo todo falando uma coisa, depois eles fazem outra completamente diferente. E isso muitas vezes não entra no radar da população. Precisa ficar ligada, mostrar que, olha, essa pessoa não tem menor coerência, ela nem sequer fez um meia-culpa. Não, realmente, no passado defendi essa posição, agora eu faço isso, e argumenta, etc. E aí você vai avaliar se ela convence ou não. Mas não, é no cinismo mesmo.